Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula desta semana. Vocês estão lembrados que começamos esta semana vendo as noções primitivas e os axiomas da geometria espacial. Vamos continuar nossos estudos com as posições relativas entre retas e a determinação de um plano. Como duas retas distintas podem estar posicionadas? Se essa pergunta for feita na geometria plana, vocês vão dizer: duas retas podem ser concorrentes, caso tenham algum ponto de interseção, ou paralelas, caso não tenham ponto de interseção. Mas, na geometria espacial, a situação é um pouco diferente. Caso duas retas não tenham ponto em comum, não podemos afirmar que as retas são paralelas. Por quê? Porque elas podem não pertencer ao mesmo plano. Vejam, por exemplo, as retas nas cores azul e verde nessa figura. Essas retas não têm ponto em comum, mas também não são paralelas. Veremos mais adiante como essas retas são chamadas. Então, dizemos que duas retas distintas são concorrentes quando possuem um único ponto comum. Vejam na figura que as retas RS se cruzam no ponto P. No caso de retas coplanares, isto é, retas que não estão contidas em um mesmo plano e que não possuem pontos em comum, dizemos que tais retas são paralelas. Assim, retas coplanares podem ser concorrentes ou paralelas. Dizemos que retas não coplanares, como as retas azul e verde vistas anteriormente, são chamadas reversas. Vejamos um resumo das posições relativas entre essas retas. Se elas forem coplanares, temos a possibilidade de ter retas paralelas ou retas concorrentes. No caso de retas não coplanares, temos as retas reversas. Agora, veremos quais os elementos que juntos são suficientes para determinarem um plano. Vamos relembrar dois axiomas vistos na aula passada. O primeiro deles diz que três pontos não colineares determinam um único plano. Esse axioma nos diz que esses três elementos, que são os pontos não alinhados, são suficientes para determinarmos um plano. Antes de enunciarmos alguns resultados não tão triviais, vamos relembrar mais um axioma. Ele diz que, se uma reta possui dois pontos distintos em um plano, então ela está contida nesse plano. Nosso primeiro resultado de hoje é um teorema. E ele diz que uma reta e um ponto fora dela determinam um único plano. Para provar esse teorema, aplicamos diretamente os axiomas que acabamos de relembrar. Vocês verão mais detalhes no módulo. O próximo resultado também é um teorema e diz que duas retas concorrentes determinam um único plano. De modo análogo ao anterior, aplicando diretamente os axiomas vistos nos slides anteriores, é possível provar este teorema. Um outro resultado é que duas retas paralelas determinam um único plano. Para provar esse último teorema, pode-se utilizar o axioma que diz que três pontos não colineares determinam um único plano, ou o teorema que garante que uma reta e um ponto fora dela determinam um único plano. Vejamos um resumo dos conjuntos que determinam um único plano. Três pontos não colineares, duas retas concorrentes, duas retas paralelas e uma reta e um ponto fora dela. O axioma das paralelas da geometria euclidiana plana garante que, em um plano, por um ponto fora de uma reta, pode-se traçar
uma única reta paralela à reta dada. Utilizando os resultados obtidos anteriormente, o teorema seguinte garante que essa propriedade também é válida no espaço. O que diz esse teorema? Então, por um ponto fora de uma reta, podemos traçar uma única reta paralela à reta dada. Vejamos uma ideia da prova. Esse plano alfa determinado pela reta R e pelo ponto P, é possível fazer isso pelo teorema que acabamos de ver. Tá? Nesse plano, vamos considerar S a única reta paralela a R passando por P. Isso também é possível pelo axioma das paralelas visto na geometria plana. Então, vamos supor que exista uma outra reta distinta de S, que é paralela a R e que passa por P. Ora, se T é paralela a R, então T não está contida no plano. Por que isso acontece? Porque já vimos que, pelo axioma das paralelas, a reta S é a única paralela à reta R no plano. Então, existe um outro plano determinado pelas retas paralelas R e T, e isso é possível porque nós sabemos que duas retas paralelas determinam um plano, e a reta R e o ponto P vão pertencer tanto ao plano alfa quanto ao plano beta. Mas, desta forma, alfa e beta coincidem, porque nós vimos que uma reta e um ponto fora dela determinam um único plano. Ora, mas se alfa e beta coincidem, a reta T está contida em alfa. Isso é uma contradição. Logo, a reta S é única. E assim, finalizamos mais uma aula. Tenham uma boa semana e até a próxima.